Desejo aos irmãos a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 39. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. Minha versão é um pouquinho diferente da sua, mas o sentido da palavra é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 39, versículo 4. Senhor, dai-me conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias um comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquietam, amontoam tesouros e não sabem quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permita que os insensatos zombem de mim. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra é viva. Eu amo a tua palavra porque o poder dela é imensurável. Nesta noite, nesta oportunidade, neste momento, em que esta pessoa, a qual o Senhor separou para ouvir essa palavra, possa entender o teu querer, a tua vontade. Senhor, ajuda esse pobre vaso de barro, em nome de Jesus, e fala conosco. Nos faz entender a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Bom, é um prazer de novo estar aqui, pela segunda vez. Eu agradeço ao pastor André Moraes, um amigo, companheiro, tem sido assim uma bênção nas nossas vidas. E isso é muito prazeroso ter alguém como o Senhor na nossa caminhada. Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Bom, saber da partida do pastor Wesley só confirma aquilo que irei pregar e, obviamente, eu desejo a todos os amados irmãos enlutados, envolvidos nessa situação, que o Espírito Santo conforte a todos, dê força a todos para, nesse momento tão difícil, consolar os corações, sabendo que não é um adeus, é um até daqui a pouco. E isso nos conforta bastante. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra que o Senhor colocou nos nossos corações para estarmos nesta noite meditando tem como título a brevidade da vida. A vida é breve. E eu nem sabia a partida do pastor Wesley. Nem sabia aqui agora por você. E o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. A vida é breve. E boa parte daqueles que estão vivos, ou se não a maioria, não se dá conta disso. Eles não compreendem a brevidade da vida. Eles não sabem que o nosso momento aqui na terra é curto. Isso também diz respeito à igreja do Senhor. O momento da igreja do Senhor na terra é curto. Mas, observando esse texto, nós vamos tirar alguns saberes importantes vindo da parte de Deus. Como, por exemplo, no verso 4, diz o seguinte: Senhor, dai-me conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Aqui, o salmista Davi, ele literalmente reconhece que não são muitos os seus dias. A Bíblia revela que Davi morreu em sua velhice, mas mesmo sendo na velhice, não são muitos os dias de alguém que parte para a eternidade na velhice. Se você perguntar para uma pessoa que está em avançada idade,
e sabe que a qualquer momento pode partir para a eternidade, se a vida é breve, se passa rápido, ela vai dizer sem titubear que é muito rápido. Ela vai dizer que ainda tem vívida em sua memória quando era uma criança, sob os cuidados de seu pai, sobre o olhar atento de sua mãe. Ele vai dizer, ou ela vai dizer, da sua adolescência, do seu tempo de escola, das coisas que viveu em seu período de escola. Essa pessoa vai lembrar da época em que começou o seu relacionamento e por fim se casou. E ela vai dizer com todas as letras que tudo isso, a soma de tudo isso, é algo muito breve. Se você for a um hospital infantil, por exemplo, como nós temos aqui em Brasília, o Hospital das Crianças, e na ala daqueles que têm algum tipo de enfermidade terminal, e você perguntar para aquela criança se a vida é breve, ela também vai dizer que é breve. Ela vai dizer: pastor, eu sou tão jovem, eu já estou com os dias contados. E por mais que seja uma criança, isso nos comova bastante, a gente sabe que aquela vida ali está se esvaindo. A realidade de um é a mesma do outro, principalmente quando a gente tem em perspectiva a eternidade. Viver 90 anos, 120 anos, ou 9 ou 8, que seja, é a mesma coisa. Tudo aqui é breve. E o salmista sabia disso. Quando ele pede ao Senhor que o faça conhecer o seu fim, e qual é a soma dos seus dias, para que ele, olha a ideia do salmista fazendo esse pedido, para que ele reconhecesse a sua fragilidade. Hoje, os seres humanos, de modo geral, não querem reconhecer a sua fragilidade. O quanto todos nós somos frágeis, literalmente. O quanto o nosso momento na terra é curto, é breve. Por mais que a história de alguém seja incrível, é breve. Passa rápido. Qualquer uma das pessoas que estão me ouvindo agora é capaz de remontar a 20 anos atrás, se ela tem mais de 40 anos, de 30 anos. Qualquer jovem pode voltar no tempo e dizer: eu lembro quando eu era criança, e o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia aquilo. É breve. Passa muito, muito rápido. E o salmista queria entender um pouco mais da sua fragilidade e reconhecer tal fragilidade. Quantos não são hoje aqueles que estão entre nós, que não reconhecem a sua fragilidade e não compreendem, pastor André Moraes, que a vida é breve? E nós apelamos que a pessoa entregue a sua vida a Jesus, a fim de que ela entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para a vida eterna diante de Deus, para a segurança de sua alma, para a felicidade de seu espírito, a fim de que ela goze diante de Deus eternamente alegrias infindáveis. Mas a pessoa, por não compreender a sua fragilidade, por não compreender que a vida é breve, algumas, pastor André, chega a dizer para a gente o seguinte: eu vou entregar a vida a Jesus, mas quando eu tiver mais velho. O problema é que ela não entende que a vida é frágil e é breve, e muitas vezes esse mais velho nunca chega. Alguns chegam a dizer para a gente: eu não vou aceitar Jesus agora, porque eu não estou preparado. E a realidade continua escrita nas Escrituras: nós somos frágeis, a vida é breve. Pergunte a alguém que estava na companhia de outra pessoa em perfeito estado de saúde. Ontem,
mas hoje ela já não está mais entre nós. E ela vai constatar a realidade de que a vida é breve, independente da idade, do estado de saúde ou de um tipo de enfermidade mortal em estado terminal. A vida é breve. Como essa mensagem deveria ecoar aos quatro cantos do mundo, a fim de acordar aqueles que estão dormindo. O Salmo prossegue e revela outras coisas para nós. Diz o verso 5: deste os meus dias o comprimento de alguns palmos. Aqui o salmista diz claramente que ele compreende a brevidade da vida. Deus deu a cada um de nós a vida e o cumprimento, ou seja, quanto essa vida irá durar, é alguns palmos para Deus, nada além disso. E ele diz mais: a tua presença, ou seja, na presença de Deus, o prazo da minha vida é nada. Como nós precisamos nos conscientizar que diante de Deus, a nossa vida, o prazo da nossa vida, o tempo de duração da nossa vida para Deus é como nada. É um momento zero o que nós vivemos aqui na terra. E é o momento mais importante para todos nós reconhecermos a nossa fragilidade e entregarmos o nosso caminho ao Senhor em arrependimento verdadeiro, genuíno, porque não importa se a pessoa está hoje rica, bela, bonita, abastada, com dinheiro na conta, amanhã pode ser que ela não esteja mais entre nós e ela entra na eternidade onde as coisas são fixas. E como será a eternidade desta pessoa? Muitos de nós que são servos do Senhor também não compreendem a brevidade da vida, de modo que eu digo nesta oportunidade: crente, trabalhe com afinco, trabalhe para o Senhor, trabalhe na obra de Deus, porque essa verdade aqui é tanto para mim quanto para você. A vida é breve. Não sabemos quando o Senhor irá nos chamar à sua presença. Não importa se tem planos, não importa se fez projetos, não importa se ele consultou as estatísticas e disse: chegarei em tal lugar. Isso para Deus não interessa. Quando chega a hora, Deus chama e a pessoa vai, querendo ela ou não, tendo planos ou não. E o que realmente importa, pastor? Importa que o teu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é o que importa. Nada mais importa. Pastor, e a casa, pastor? A casa não importa, como disse o que nós lemos aqui no Salmo. Em vão se inquietam, amontoam tesouros e não sabe para quem ficará. A casa não importa, a riqueza não importa, os tesouros não importam. Aliás, este mundo não importará em absolutamente nada diante da eternidade. Mas como muitos de nós estão cegos para essa realidade. Como muitos de nós estão iludidos, achando que vão viver longa vida, longo tempo aqui na terra, quando na verdade não importa quanto tempo você passe aqui, é breve, e em breve estaremos na presença de Deus. Eu quero ressaltar algo tremendo na palavra de Deus, a respeito da brevidade da vida e em que alguns homens se fiam, confiam tanto. E o Senhor, em sua rica misericórdia, nos adverte a não sermos tolos,
Jeremias capítulo 9, verso 23 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Por que, pastor, Deus diz isso? Porque independente da sabedoria de alguém, essa sabedoria tem uma origem, não é a pessoa, é o próprio Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, porque de tudo que ele aprendeu, teve uma fonte, não foi ele. Ele não é sábio de si mesmo. O único que é sábio de si mesmo é o Deus Todo-Poderoso. Nenhum homem é sábio de si mesmo. E de tudo que se precisa saber, e de tanta sabedoria que se precisa aprender, eu digo para todos nós não sabemos nada. O teólogo pode se gabar e dizer: eu li muitos livros, eu estudei a história da igreja, e em minhas pregações eu cito os pais da igreja, eu cito o grande teólogo do século XX, eu cito o grande homem de Deus do século VI, eu cito as escrituras sagradas. Nada disso, de fato, fará com que a sabedoria tenha origem nele. Uma vez que ele se gloria na sabedoria e não se gloria em conhecer ao Senhor, a sabedoria se torna nula, vã. E quantos não são aqueles hoje arrotando sabedoria, arrotando conhecimento, e no fim das contas tudo se torna nulo, vão, porque se alguém tem que se gloriar, como diz esse texto no verso 24, é de se gloriar de conhecer o Senhor. Jesus. Mas não é só para o sábio que ele diz também, nem o forte na sua força. Por que não, pastor? Porque a força do homem, hoje ele pode estar em plena forma, em pleno vigor, mas isso não o livra da hora da morte. Hoje ele pode estar em plena forma, em pleno vigor, ele pode frequentar as academias, ele pode fazer os exercícios mais difíceis, ele pode fazer proezas com seu corpo, mas dentro de pouquíssimo tempo ele irá envelhecer, e os braços antes fortes agora não são mais, até os dentes que antes eram fortes não serão mais, ouvidos perfeitos que ouviam em alto e bom som, terão extrema dificuldade de discernir os sons à sua volta. Olhos com vistas perfeitas, que enxergavam bem de perto e de longe, com o passar do tempo, já não enxergam mais com clareza, nem de perto e nem de longe. Muitos precisam de quem os guie. E aonde foi a força? Foi embora. Muitos são pegos de surpresa. No auge do vigor físico, chega o dia da partida para a eternidade. E não importa o quão forte esteja, irá comparecer diante de Deus. Por isso, o forte não deve se gloriar. E se a força dele for política, e se a força dele for a força de um grande influencer, nada disso de fato permanece para sempre. E nada disso pode livrá-lo da morte. Nada disso conta diante de Deus. As pessoas estão iludidas, e há muitas razões para esta ilusão. Esse texto também diz outra coisa, isso para uma classe específica de pessoas. Diz: nem o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem os ricos, nem o rico na sua riqueza. Por quê, pastor? Porque as riquezas desse mundo, é como disse os Salmos que nós lemos, elas ficarão aqui. E quando você partir, você nem irá saber para quem irá ficar. As pessoas ficam inquietas atrás daquilo que lhes arranca o sono, o sossego, a paz, a liberdade. E elas conquistam a riqueza. Só que elas não compreendem que para manter é muito mais trabalhoso do que para conquistar.
E aquilo também não pode ser algo que ela possa se fiar. Por quê, pastor? Porque na hora que Deus chama, de repente o médico chega e dá um laudo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, acesso aos melhores planos de saúde, aos melhores médicos, aos melhores hospitais. E nada daquele dinheiro, com todos aqueles recursos, salvarão a pessoa da hora da morte. É por isso que nós, cristãos, alertamos as pessoas: entenda a brevidade da vida, entrega o teu caminho ao Senhor, antes que te seja tarde demais. Pastor, por que esse apelo é tão forte? Simples, na eternidade as coisas não mudam. Se você está em Cristo para a vida eterna, alegria eterna, louvor e graça eterno, companhias dos anjos, dos santos, de pessoas maravilhosas, amáveis, queridas nossas, para sempre. Será uma festa infindável. E o contrário, pastor, quem parte sem Cristo, o sofrimento é eterno. Quem parte sem Cristo, não haverá instância superior que possa recorrer a fim de mudar a sentença. Nós alertamos as pessoas para a brevidade da vida, porque o pecado ilude as pessoas. Pergunte para o homem que se acha um garanhão, conquistador de muitas mulheres, se ele entende sobre a brevidade da vida. Ele não está nem aí para isso. Iludido, enganado, e quando menos se espera, ouve-se uma voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens em depósito. Jesus. Pergunte para a pessoa, uma mulher belíssima, rica, que tenha tudo na vida, se ela quer alguma coisa com a vida eterna. Não, o pecado ilude ela e faz com que ela pense que esta vida é um fim em si mesmo. Mas não só essas pessoas, as pessoas com poucas condições também se iludem. Elas pensam que a vida é um eterno sofrimento. Eu vim à vida para sofrer, eu vim à vida para padecer. Não é verdade. Não é assim que as coisas funcionam. O Senhor revela em sua palavra que a nossa breve e momentânea tribulação há de revelar eterno peso de glória. Quem serve ao Senhor na simplicidade, na humildade e muitas vezes na escassez, deve se lembrar que todo o tempo presente neste mundo, além de ser breve, é leve e momentânea a tribulação, como diz a palavra, e há de se revelar eterno peso de glória. Mas até o pecado ilude alguns crentes, por terem poucas condições na vida. Eles não compreendem algo sobre a vida eterna. Irmãos, eu falo isso por experiência própria. Quando eu vivi nas ruas durante 17 anos da minha vida, eu não tinha perspectiva de absolutamente nada, pastor André Moraes. Eu gostaria de ter uma família, mas como? Como um menino de rua que não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem trabalho, não tem perspectiva nenhuma de nada de futuro, como ele habitará em família? Foi Deus, foi não ter se apegado às coisas deste mundo e ter encontrado no Pai Celestial a minha viva esperança, e Ele me tirou do meio das trevas, do laço do pecado, literalmente da sarjeta, e me fez se assentar entre os príncipes. Aleluia! Qual é o segredo, pastor? Um só. Olhe para o Senhor e tenha nele toda a sua realização. Em pouco tempo você estará preparado para receber as ricas bênçãos dos céus e da terra, da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque o teu coração nunca estará nas coisas desta terra, nos bens materiais, nas coisas temporais.
A sua mente, o seu coração sempre pertencerá ao Senhor, e você terá a mente na eternidade. Será movido pela eternidade, não pelas coisas passageiras, não pelas circunstâncias do tempo atual, não pela política do nosso momento atual, não pelas crises dos momentos atuais, e sim pela vida eterna, pela perspectiva de algo muito maior do que ter pão ou não. Muitos de nós não compreendem a brevidade da vida e não sabem que estamos aqui de passagem e que esta passagem é literalmente breve e que tudo que temos que fazer, de fato e de verdade, é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os meus amados nesta oportunidade. Que você, ao ouvir esta palavra, entenda, a vida é breve, mas a eternidade não. E a eternidade é logo ali. Vamos olhar para nós mesmos e compreender a nossa fragilidade. E entender, como disse o Salmo 39, todos os seres humanos são como uma sombra que passa. A sombra é tão insignificante que hoje mesmo nós olhamos para alguma sombra e nem nos lembramos do momento em que reparamos determinada sombra em determinada angulação e o sol já se pôs e é noite e a gente nem lembra mais da sombra. Assim é a vida do ser humano. Que eu e você possamos meditar nisso. E se você é crente, aproveite a vida e sirva a Deus com todas as forças. Porque você pode viver 70, 80, 90 anos e ainda assim será um breve momento servindo a Deus aqui. Guarde essa palavra no nome de Jesus. Pastor André Moraes, eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus te abençoe ricamente, o Senhor continue te usando para a glória dele, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra, né, irmãos? Uma palavra de despertamento.